Ela não chorou. Quando o telefone tocou e a notícia foi dita, Betânia apenas sentou-se na poltrona, fechou os olhos e permaneceu ali. Mas algo dentro dela deixou de cantar. Julho de 1983. Salvador, Bahia. Maria Bethânia está em estúdio, gravando um álbum que carregava mais do que canções. Carregava cicatrizes. O título Cicatriz fora sugerido por uma amiga íntima, uma espécie de guia espiritual e conselheira. Clarice Lispector, a escritora. A mulher que entendia os silêncios de Bethânia mais do que qualquer jornalista, fã ou parente jamais conseguiu entender. Foi naquele estúdio abafado, enquanto a gravação travava, que veio a notícia. Clarice havia morrido. O câncer venceu. Mas não foi só Clarice que partiu naquele dia. Bethânia perdeu também sua bússola interior. Perdeu a única pessoa que ousava lhe dizer: sua voz não é canto, é exorcismo. Na mesma semana, Maria Bethânia perdeu a voz, literalmente. Os médicos não encontraram causas fisiológicas, nenhuma inflamação, nenhuma lesão. Diagnosticaram como bloqueio emocional severo. Ela, que cantava com a alma aberta, agora se via muda, silenciada por uma dor que não gritava, apenas sufocava. E foi ali que algo mudou para sempre. Bethânia passou a cantar de outra forma, menos vibrante, mais densa. Como se cada nota pesasse toneladas. Abandonou os palcos abertos, evitou aparições públicas e recusou convites de programas de auditório. Preferia salas pequenas, luz baixa e silêncio antes do primeiro acorde. Eu não sou artista de entretenimento, disse certa vez a um produtor. Eu canto como quem se despe numa cerimônia fúnebre. A tragédia que poucos conhecem não está nas perdas públicas, mas na solidão que ela mesma impôs como escudo. Maria Bethânia nunca se casou, nunca teve filhos, nunca deixou que alguém dividisse a escuridão do quarto com ela ao fim do dia. Alguns antigos amores relataram em cartas vazadas décadas depois que amar Bethânia era como viver com um espírito, presente, mas intocável. E isso tem raízes profundas. Em Santo Amaro, sua cidade natal, Bethânia cresceu vendo seu irmão Caetano Veloso ser humilhado por cantar algo estranho demais. Um dia, aos 10 anos, aos 10 anos, viu Caetano ser agredido na praça da igreja. Sangue, silêncio, trauma. Daquele dia em diante, Bethânia entendeu. Cantar pode matar, mas também pode ser a única forma de não morrer. Nos anos 70, em plena ditadura militar, a artista foi chamada por órgãos de censura. Queriam entender o que significava se, afinal, cantar sobre corpos feridos, sobre mulheres que gritam no escuro, sobre Brasil rasgado. Ela respondeu apenas: cada verso é um pedaço do que fui obrigada a calar. Eles não aprenderam, mas a marcaram. E desde então, Bethânia deixou de sorrir ao cantar e passou a usar preto. Muitos perguntam: por que ela nunca aceitou convites internacionais? Por que não fez dueto com grandes estrelas do mundo? A resposta está em uma frase que ela disse a um repórter do Le Monde, em 1986. Não canto para ser conhecida, canto para saber quem sou. Maria Bethânia sempre soube que o maior palco não tem luz, tem sombra. E é dentro da alma que a plateia mais exigente grita. E talvez por isso, cada apresentação dela seja como um velório íntimo. A plateia respira com medo de atrapalhar, e ela canta como quem revive os mortos. Maria Bethânia nasceu em 18 de junho de 46, em Santo Amaro da Purificação, no Recôncavo Baiano, um dos lugares mais ricos em tradição oral e musical do Brasil, mas também marcado por pobreza, machismo e religiosidade sufocante. Era a sexta filha de uma família grande, de origem modesta. O pai, José Teles Veloso, era funcionário do IBGE. A mãe, Cláudia Honor, costureira e amante das palavras. Foi ela, a mãe, quem ensinou Bethânia a respeitar o silêncio. Fale só quando a palavra tiver peso de faca, dizia. Desde cedo, a menina mostrava um olhar distante. Não gostava de brincar com bonecas. Preferia observar as lavadeiras cantando, os velhos recitando cordel, os cantos fúnebres nas missas negras. Aos 13 anos, viu o irmão Caetano Veloso partir para Salvador. Ele seria seu maior aliado e maior espelho. Através dele, Bethânia encontrou o palco, mas nunca na zona de conforto. A Primeira Guerra. Substituir Nara Leão. Em 1965, por ironia do destino,
Bethânia foi chamada às pressas para substituir Nara Leão no espetáculo Opinião, no Rio de Janeiro. Sem experiência profissional, sem repertório autoral, sem sequer saber como segurar o microfone. Mas havia nela algo que os diretores viram e temeram ao mesmo tempo. Um fogo que não pedia licença. Na primeira apresentação, vestida de branco e calada até subir ao palco, cantou Carcará, de João do Vale. A plateia, habituada à bossa nova doce de Nara, ficou em choque. Bethânia rugia, gritava, rasgava cada sílaba com dor. Carcará, pega, mata e come. Não era voz bonita, era voz necessária. Daquele dia em diante, ela nunca mais voltou para trás. A Segunda Guerra, entre Tropicália e o Silêncio. Com o movimento Tropicália explodindo em 1967, Bethânia foi inevitavelmente associada ao irmão e a Gilberto Gil. Mas a verdade é que ela nunca se sentiu confortável no rótulo tropicalista. Enquanto os colegas misturavam rock com baião, Bethânia recuava. Ela não queria ser moderninha, queria ser eterna. Essa escolha, de não surfar na onda do hype cultural, quase lhe custou a carreira. Foi taxada de careta, de conservadora. As rádios comerciais a ignoraram. Os festivais passaram a preferir vozes mais palatáveis. Mas Bethânia resistiu. Apostou em discos conceituais, shows teatrais e letras densas. Fundou sua identidade na contramão do mercado. Sua estratégia? Subverter o mercado sem confrontá-lo. Sua força? Transformar cada fraqueza em poesia. Sua fraqueza? O medo de ser incompreendida. O declínio. A década de 1980. Os anos 80 foram duros. A MPB entrava em crise de identidade. O rock brasileiro tomava conta das rádios. E Bethânia parecia ultrapassada. Viu colegas brilharem com pop e guitarras enquanto seus shows ficavam mais vazios. Foi nessa fase que decidiu se isolar. Lançou álbuns que poucos entenderam como Maricotinha ao vivo, em que declamava textos místicos entre canções. A crítica torceu o nariz, o público em silêncio. Mas Bethânia não recuou. Disse em entrevista à Via Veja: "Não me interesso em seguir o gosto do dia. Eu sou o gosto da noite." A escolha definitiva: ser instituição viva. Nos anos 90 e 2000, algo curioso aconteceu. Enquanto a mídia digital esmagava carreiras tradicionais, Bethânia crescia, virou referência moral, artística e estética. Já não precisava de hits. Sua presença, em si, era o espetáculo. Criou espetáculos como Maricotinha, Brasileirinho, Claros Breus, todos estruturados como rituais. Cada entrada no palco era pensada como um cortejo. Cada música, como um fragmento de oração. Ela se recusava a virar produto. E, por isso, virou patrimônio. Conclusão. Parcial. A guerra era contra o tempo. Bethânia não lutou contra pessoas. Lutou contra modismos, contra expectativas, contra o esquecimento. E venceu. Mas a vitória custou caro. Isolamento, mal-entendidos e o peso constante de manter-se fiel a si mesma. Ela não era fácil. Não era acessível, mas era necessária. "O tempo, quando me vê, muda de passo." Foi o que disse um dia, com voz baixa e olhos firmes. E todos entenderam. Maria Bethânia não canta para o tempo. Ela o comanda. Há artistas que brilham, outros que ardem. Maria Bethânia não se contentou com o brilho. Preferiu o fogo. Preferiu arder por inteiro, mesmo que em silêncio. Desde o início, recusou a leveza como estratégia. Em vez de cantar para aliviar, ela cantava para ferir, não aos outros, a si mesma. Para lembrar que a dor também é território sagrado. E assim moldou sua vida, como um templo em ruínas que se recusa a cair. A vida como encenação ritual. Cada espetáculo de Bethânia não era um show, mas um rito. Desde a entrada em cena, com passos calculados, véus, cores escuras, até a forma como segurava o microfone, tudo era desenho, tudo era liturgia. Ela transformou o palco em altar, transformou o público em testemunha e a si mesma em oferenda. Não havia espaço para sorrisos vazios, nem para bis pedidos com euforia. Bethânia sabia: quem canta o sagrado não pede aplauso, exige respeito. Escolhas que custaram caro enquanto suas contemporâneas negociavam com o mercado. Ela dizia não. Não ao pop, não à futilidade, não ao que vendia sem dizer nada. Essa integridade teve um preço. Décadas sem tocar nas rádios comerciais. Contratos recusados. Jornalistas acusando-a de ser fria, difícil, hermética.
Mas ela nunca se defendeu. Preferiu o silêncio às justificativas, porque entendeu muito cedo que dar explicações é o caminho mais curto para se tornar comum. O envelhecimento como estética. Ao contrário de tantos que disfarçam a idade, Betânia a assumiu como estética. Os cabelos brancos tornaram-se parte do figurino, as rugas, linhas de expressão poética. Ela jamais tentou parecer jovem, porque seu compromisso não era com o tempo, era com a verdade. E a verdade, como ela própria dizia, não se maquia nem se esconde. A mulher por trás da voz Betânia fora dos palcos é enigma, reclusa, discreta, leal aos poucos amigos, cozinha quando está triste, acende vela quando está em dúvida, escreve cartas longas, panos à mão, como se cada sílaba fosse uma escultura. Nunca teve filhos, nunca casou, mas nunca pareceu solitária, porque habita um mundo interior onde poucos ousam entrar e onde ela não permite que muitos permaneçam. Lições de uma trajetória vertical. Do sertão ao palco do Carnegie Hall. Da menina calada à mulher que cala plateias inteiras com um olhar. Betânia ensinou que o sucesso é vaidade, mas a coerência é legado. Que o tempo, esse Deus impiedoso, respeita quem o enfrenta de frente. E que a arte não serve para entreter, mas para abalar. Não para distrair, mas para inquietar. Ela não cantou para agradar, cantou para lembrar. Lembrar que somos finitos. Que a dor não é falha, mas prova de que ainda sentimos. E que o silêncio, bem usado, pode dizer mais do que 1000 vozes. Últimos versos. Hoje, aos mais de 70 anos, Betânia já não precisa se provar. O mundo corre. Ela permanece. Enquanto o bicho ruído engole as gerações, sua voz ecoa como um trovão dentro de uma catedral vazia. Ela não é ícone, nem símbolo. É rocha. E se um dia calar de vez, não será esquecimento. Será oferenda. Será como a brasa que apaga, mas deixa o chão quente por dias. E o que nos resta? Aprender com ela que ser fiel a si mesma vale mais do que 1000 contratos. Que beleza está em permanecer de pé, mesmo quando tudo ao redor cede. E que a maior revolução é manter-se inteira. E no fim, o que fica é isso. Quem canta para dentro transforma quem escuta por fora. Maria Bethânia não passou. Ela permanece, como uma oração que não termina.